contar isso para alguém, vai dizer assim, essa pessoa é louca. Entendeu? Essa pessoa é louca. Mas loucura é você ser insensível para aquilo que tem vida. Isso é doença mental severa. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui a gente traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais um controle, talvez um rumo, digamos assim. Aqui o espaço é livre de julgamentos, certo? Então vocês sintam à vontade até de participar mais do nosso podcast, mandar mensagens e tudo mais. E falando em histórias reais, a gente hoje vai conversar com a Mara, né, sobre vulnerabilidade. Diante do que está acontecendo no mundo e o que a gente vive no dia a dia, nada mais pertinente do que a gente dar continuidade no outro episódio que a gente falou sobre vulnerabilidade. Só que hoje a gente vai falar para um lado mais diferente, né? O lado da vulnerabilidade como saúde mental. Eu acho que é um ponto bem bacana, Gui. Né? E para todo mundo. Tava com saudade de vocês, saudade da gente, saudade do cenário, saudade de tudo. A Mara deu uma sumidinha aí, né? E eu acabei ficando vulnerável. E eu também. Mas que bom, Mara, eu fico muito feliz, assim, que a gente possa dar continuidade, né? E trazer não só esse tema, como outros temas também, né? Para o pessoal que nos acompanha. Agora há pouco, antes de você chegar, a gente estava montando os equipamentos aqui e tinha uma senhora aqui e ela acabou me reconhecendo e eu achei bem interessante porque ela é de Campinas. Olha! E aí ela falou, você que é o rapaz que grava aqui, não sei o quê. Aí eu não tinha ouvido direito, eu falei, oi? Ela ficou meio sem graça, achou que não era, né? Mas a gente começou a conversar e ela viu o podcast, alguns cortes e tudo mais nas redes sociais aqui do Café. E aí ela entrou para poder ver e ela falou que estava vendo vários conteúdos e ela é de Campinas. Eu achei isso bem legal. Olha, que bacana! Bem bacana mesmo. Nós estamos ficando interestaduais, olha que negócio incrível. Achei muito massa, né? Fiquei feliz, assim. Montei os equipamentos aqui até bem mais animado. Por isso que você estava lindão a hora que eu cheguei, né? Todo cheio de si. Assim, pisando em nuvens aqui, né? Que bom. E Mara, vamos começar, né? Sobre vulnerabilidade. Tem crescido depois da pandemia, vamos colocar uma linha temporal. Tá. Tem crescido depois da pandemia essa questão da saúde mental, assim, ou melhor, essa vulnerabilidade? Olha só, no episódio passado, quando nós falamos de vulnerabilidade, só para contextualizar um pouquinho, né, nós falamos da vulnerabilidade como um valor importante, né, de mostrar a nossa vulnerabilidade para pessoas muito selecionadas que a gente vai entendendo ao longo da vida que a gente pode contar e que a gente pode ter um crescimento, realmente, né, mostrar os nossos espaços frágeis dentro de nós, né? Nessa conversa de hoje, eu acho que a gente poderia olhar essa questão da vulnerabilidade já não mais como um valor que possa nos levar à felicidade, né? Mas como que com a vida pós-moderna, pós-pandemia, a vida mais reclusa dentro das telas, a vida mais distante da coisa natural, o quanto isso tem deixado os adultos e as crianças muito vulneráveis a doenças psíquicas. Então hoje traz a infelicidade e que é o avesso, né, do que a vulnerabilidade sadia, né? Aquela vulnerabilidade que é do vínculo íntimo, de você mostrar as tuas fraquezas, pode trazer de elemento de força.
a pandemia, diferente do que poderia ter acontecido, parece que ela deixou muito à mostra o quão frágeis estão as relações, né? O quanto nós estamos ficando esfriados uns com relação aos outros, né? Vou confidenciar para vocês que estão assistindo a gente. Quando eu cheguei, eu contei para os meninos o que tinha acontecido comigo nesse mês de outubro, que foi um mês bastante tumultuado, assim. Eu vivi situações de muita vulnerabilidade por questões de saúde na minha família e coisas assim que me deixaram bem mexidas, né? E aí o Gui falou, não, mas você podia ter me chamado, né? Aí eu falei para ele, ó, quando você me vê sumir, toca a campainha da minha casa, porque eu só vou sumir por 2 motivos, ou porque eu estou muito assoberbada de trabalho, mas aí eu vou te responder, ou porque eu estou vivendo situações muito difíceis, e aí eu me fecho no meu casulo e só abro para quem bate na porta. E olha que coisa incrível, né? Eu vou me usar mesmo assim, vou ficar muito exposta hoje, sem nenhum desconforto com isso. Eu vou me usar como ponto de referência, porque durante esse período que eu me vi muito vulnerável mesmo, assim, eu fiquei bastante vulnerável, a coisa mais gostosa que tinha era alguém que me conhece chegar perto de mim e dizer assim, ó, tô aqui na tua porta, vim te trazer pão de queijo que eu sei que você gosta. Ó, tô aqui na tua porta, só vim aqui para te dar um abraço. Eu sei que você tá cheio de coisa e tal, mas só vim aqui para te dar um abraço. Ó, tô aqui na tua porta, pode abrir. Eu só vim aqui para olhar para você e para te dizer que eu tô aqui. E olha que legal você falar isso, porque do meu lado, eu sempre me coloco, sempre quero ser solícito, né? E sempre me coloco à disposição para ajudar os meus amigos, ainda mais pessoas que eu quero muito bem. Mas ao mesmo tempo eu fico com o pé atrás de incomodar, de atrapalhar. Então por isso eu fico na minha, me coloco à disposição. E aí esse teu lado assim, isso eu acho muito bacana isso que você falou aqui agora, porque essa vulnerabilidade que você expôs criou um mecanismo de crescimento. Você falou assim, se eu sumir, você vai lá e bate na minha porta. Você criou um espaço para mim, você abriu uma porta para que eu possa me movimentar. E aí, esse meu jeito de deixa eu me afastar, a pessoa deixar o tempo dela, já me colocou assim, pô, quando aconteceu isso com a Mara, ela me deu a liberdade de não me afastar, de sim de me aproximar dentro da vulnerabilidade dela. Pois E aí eu sei que quando isso acontecer, se eu quero isso, né, fazer essa amizade crescer, ao invés de só me colocar à disposição por uma mensagem ou por um áudio, ter uma ação, um movimento, de ir até o... Então, essa é a grande questão da saúde mental, Gui. Esse é o ponto, assim, talvez você nem tenha ideia do quão profundo você foi nisso, porque o ponto da sustentação para que a gente tenha saúde mental é a ação. É a ação das pessoas na nossa direção. Então, mas essa ação, por exemplo, do meu lado, houve uma abertura dentro da sua vulnerabilidade. E isso eu acho legal, porque isso me coloca para pensar sobre o meu ponto de abertura dentro da minha vulnerabilidade para as outras pessoas. Porque muitas das vezes a gente se fecha e fica esperando que a outra pessoa tome uma atitude de vir até a gente, mas a gente também não abre a porta. Exato, mas é o que está acontecendo hoje, e acontece isso com as crianças. As crianças elas estão vivendo as suas solidões dentro dos games que jogam com gente do mundo inteiro, mas ninguém vê ninguém. Sim. E dentro de casa tem ilhas de isolamento. Sim, parece que criam paredes invisíveis. Todo mundo tem uma televisão no quarto. Se tiver 4 quartos, são 4 aparelhos de televisão, mais um na sala. É capaz de ter na cozinha. E cada um fica no seu micro-universo, achando que está se relacionando com um monte de gente, mas na verdade está absolutamente só. Isso vai fazendo a gente perder contato com a realidade. Sim. Porque o que traz saúde mental para um ser humano é um outro ser humano. É a convivência honesta, né, de eu poder chegar aqui, abraçar vocês dois e dizer, gente, foi um mês
bem desafiador para mim. Óbvio, eu não ando na rua, eu cumprimentei, sei lá, de onde eu deixei meu carro até aqui, talvez umas 10 pessoas no caminho, eu não vou dizer isso para todas as pessoas que eu encontro. Claro. Mas para as pessoas com quem eu quero perto de mim, se eu não me mostrar, eu não vou ter quem me ponha no meu caminho de novo quando eu esquecer dele por 1 milhão de coisas que pode acontecer no meu entorno. Porque a nossa questão, o que é saúde mental? Saúde mental é você sofrer dentro do teu caminho. E ninguém sofre no seu próprio caminho sozinho. Porque se o sofrimento começa a ser muito grande, há uma tendência muito forte da gente sair de nós para não sofrer. Então sair do caminho eu saio de mim, né? E se eu não tiver gente perto de mim que me conhece para ver que eu saí de mim e diz assim, olha, vem cá, vou te abraçar, você vai chorar, vai doer, mas eu tô aqui. É porque a gente tem aquele... O que eu já ouvi isso é sofrer calado. Pois é, sofrer calado. Engole o choro. Então, é isso que está acontecendo. E pior um pouquinho do que isso, a vulnerabilidade está ficando tão escondida que a própria pessoa não se dá conta de que ela está sofrendo. De que ela está com medo, de que ela está triste, de que ela está realmente precisando de alguém que dê um abraço para ela dar uma choradinha, de que ela realmente precisa olhar no outro olho que é humano e dizer assim, olha, obrigado só pelo teu olhar. Eu tenho um amigo que me liga todos os dias. Mais ou menos no mesmo horário, eu já sei que ele vai ligar. Durante esse mês, tinha dia dele me ligar 5 vezes por dia. Eu estava em São Paulo, 5. E aí, tudo bem? E ele não é a pessoa mais doce, mas não, de jeito nenhum. Mas quando eu olhava no celular e via o nome dele, tinha hora que eu pensava assim, de novo? Mas aí ao mesmo tempo, e é amigo mesmo, mas ao mesmo tempo eu dizia, graças a Deus, eu tenho alguém que liga de novo e que vai dizer assim, e aí, tudo bem? E que vai contar um monte de coisa da vida dele, aleatória, mas para dizer assim, olha, a gente está aqui, a vida está aqui acontecendo e você está junto, tá? Eu não vou te deixar aí vivendo as tuas coisas e quando você voltar, aí a gente volta. Não, né? Eu quero que você fique sabendo das coisas que estão acontecendo aqui. A rua está assim, o trânsito está assado. Então, isso é saúde mental. Porque tristezas, desafios, perdas muito fortes, todo mundo vai ter. Isso é da vida. Sim. Mas o que faz a gente sustentar isso com dignidade é a gente ter quem lembre a gente de que nós estamos no mundo, não vai sair do mundo, não vai. E pra gente ser esse porto, tá certo que a gente está pensando que é bom a gente ter essa pessoa ao nosso lado, ou pessoas, né, assim ao nosso lado. Mas e pra gente cultivar isso dentro da gente, para que possamos ser esse porto também para outra pessoa que está do nosso lado, né? Ou até mesmo dentro do nosso convívio, dentro da nossa casa, o nosso filho, adolescente, por exemplo, vai entrar na adolescência, se fecha, fica ali no quarto. Como ser esse porto e qual o jeitinho de ir quebrando essa barreira? Então, eu tava conversando hoje de manhã com uma amiga, né, sobre isso. Aqui na nossa cidade a gente tem vivido algumas situações delicadas, né? E eu estava conversando com ela, né? As nossas crianças estão ficando... Pode vir. Gente, vai passar uma moça linda aqui, com uma bandeja cheia de coisa gostosa e de chapéu de bruxa, porque hoje é Halloween. Estamos gravando no último dia, né, de outubro, né, no Halloween. Oh, meu anjo, obrigado, viu? Quer ajuda? Deixa eu pegar esse aqui pra você. Opa! Esse aqui é teu lanche, né, Gui? Esse aqui é o meu lanche. Olha só, gente. Nossa! Que lanchinho mais lindo. Isso aqui é bom para 12 pessoas. Agora eu quero ver como é que eu vou morder esse aqui. Um lanchinho. Pedi hoje um café gelado. A Mara pediu um coado.
Sofia, obrigada, Olha, viu? a Sofia toda Tudo bem, pessoal? de chapéu, ó. Que maravilha. Dogão ali, tem um cafezinho dele. Gui, esse aqui é teu expresso duplo ou é do Dogão? Esse é do Dogão. Dogão, vai ter que pegar o teu Pra quê? ele. Tá, Gui, fazendo um favor, Sofia, eu vou botar na tua bandeja. Vou te ajudar aqui com o peso. Fica tranquilo. Dogão, pra te ajudar, pega o teu expresso aqui. Não, gente, fica tranquilo, pode deixar. Pronto? Prontinho. Bom apetite pra você. Obrigada. Obrigado, viu? Você. Olha isso, tá bonito, hein? Ó, Nossa, só gostosura. Então, e aí você disse que você tava conversando com ela, né? eu estava conversando com essa amiga sobre isso, né? Como é que a gente faz? Quando você tirar, eu troco aqui pra você. Como que a gente faz para as nossas crianças não ficarem tão distantes da realidade e por isso tão vulneráveis a assédios de toda ordem pelas redes sociais, né? A ponto de irem esfriando o vínculo de convivência humana, a ponto de esquecerem, de se desconectarem do humano para tomarem atitudes às vezes extremadas, né? Eu acredito que isso é um desafio grande que os pais vivem atualmente, porque essa tecnologia, essa avalanche de informação, os adultos já é difícil de lidar. É isso mesmo. E aí as crianças, por não ter uma base, fica complicado. E os adultos conseguir lidar com isso consigo mesmo e ainda assim lidar com o seu filho, né, seu adolescente ou seu entorno, é desafiador. Então, antes já era desafiador ser pai, né? Criar uma criança. Eu sempre eu ouço meus amigos falando, ser pai é difícil, imagina criar uma criança atualmente, é muito difícil, tal, não sei o quê. Eu acredito que hoje em dia esse peso é maior por conta dessa avalanche de tecnologia, de informação que você tem que estar ali o tempo todo regrando, né? Você tem que monitorar o que que a criança está tendo acesso e tudo mais. E querendo ou não, pela criança estar o tempo todo exposta à tecnologia e tem, né, o cérebro muito fresco, eles têm uma agilidade, uma facilidade de acessar coisas e caminhos ali muito mais fácil do que os adultos. Exato. E eu acho que aí tem um ponto que é muito importante, assim. A tecnologia é maravilhosa, né? Se não fosse a tecnologia, nada disso aqui estaria acontecendo. Então a tecnologia é muito bacana quando ela é colocada a nosso serviço. Agora, quando nós ficamos a serviço A mercê dela, né? a serviço, que é pior. Né? Quando a gente fica a serviço dela, aí é muito complicado. E isso tem acontecido porque é muito fácil. A tecnologia ela entorpece, né? Então é muito fácil você deixar as crianças ficarem quietinhas na frente de um tablet. É muito fácil a criança ficar quietinha. É muito fácil. Vou puxar um gancho aqui, mano, e aí você me fala se faz sentido ou não. No episódio anterior, ou melhor, alguns episódios anteriores, né? Se eu não acredito, se eu não tiver errado, 2 episódios anteriores. Vai ter um card aqui que a gente conversou com a Fábia e falamos sobre Ayurveda. E aí, Incrível. É muito bom. Incrível. E aí a gente falou sobre a questão da medicina indiana, né? Gente, quem tá só nos ouvindo aí, ó, a gente tá aqui na Casa do Colono e o ambiente aqui hoje está bem movimentado. Tem o pessoal da TV local aqui fazendo entrevista com o pessoal aqui, né, os clientes, por conta que aqui está muito bem enfeitado para o Halloween.
Então, assim, a cafeteria aqui tá fantástica. Os garçons estão fantasiados, tem um aqui que tá vestido de coringa, aí tem a Sofia vestida de bruxa, aí tem um outro que tá vestido de monstro. Então, assim, o ambiente aqui tá bem legal para tomar um café, mas também para poder sentir esse clima, né, de Halloween que tá aqui no ambiente. Então, aí vocês estão ouvindo um burburinho, né, hoje mais alto, é por conta disso. Então, voltando lá que eu tava falando, da relação do que a gente conversou com a Fábia. E aí ela trouxe essa parte da Ayurveda, né, sobre a medicina indiana. E ela contou uma historinha que um médico do Rio de Janeiro, que é um médico ayurvédico, que ele contou para ilustrar a diferença da medicina indiana com a medicina ocidental, né, a nossa medicina. Que um rapaz, ele estressado, né, com a vida e tudo mais, ele chegava em casa e um dia ele muito bravo, ele pegou e chutou a parede. E aí ele chutou a parede, ele sentiu dor, mas sentiu alívio. Sentiu dor física, mas sentiu um alívio interno, aquele estresse e tudo mais. E aí ele se viu ali naquele momento, né? Ele percebeu aquilo, no outro dia ele fez a mesma coisa. E aí, todas as vezes que ele sentia essa pressão, esse estresse, a forma que ele sentia para se aliviar era dando um chute na parede. Foi passando o tempo, o pé dele foi inchando, foi ficando roxo e tudo mais, até que chegou ao ponto que ele foi no médico. E aí ele chegou no médico, o médico lá, médico ocidental, né, o que a gente sempre vai, olhou, receitou lá paracetamol para ele. Não perguntou para ele por que o pé estava inchado. Não perguntou porque o pé estava... Receitou lá um paracetamol e um anti-inflamatório. E aí, se for na medicina indiana, vai fazer lá um questionário bem grande e tal, para chegar ao ponto do porquê. Qual é a causa? Uhum. E aí, até chegar ao ponto de falar assim, então, para você curar o pé, para de chutar a parede. Mas o buraco é mais embaixo. Você está chutando a parede porque você está transferindo a sua falta de atenção em uma dor, né, em um sentimento, está transferindo para uma parte física, né? E eu acho que é o que vem acontecendo ultimamente. Não olhar para essa parte vulnerável acaba transferindo para alguma coisa, para uma tela, acaba transferindo para um açúcar, um docinho, ou até para coisas piores, mais graves, uma automutilação, como um chute na parede, ou até mesmo cortes. Né? Ou até mesmo tirar a própria vida. Ou até mesmo ser mais grave. Chegar ao ponto de desconexão com a realidade em que você não se dá conta de que não tem volta. Você perde o valor, né, do que é mais precioso, né? Pois é só uma solução como chutar a parede. Entende? Então, a solidão, a desconexão humana vai ficando tão grande e a conexão com os universos imaginários todos que os jogos trazem, que as séries trazem, tudo, vai ficando tão maior que aquilo que o personagem faz lá e que é só uma cena, eu posso fazer aqui também. Né? Então, assim, é um apelo que eu vou fazer aqui agora. Estejam com suas crianças, com seus adolescentes em ambientes naturais, para que eles possam entender na pele o valor que tem a vida. E só em ambientes naturais a gente tem a dimensão do valor do que é a vida. Num ambiente fechado como um shopping, a gente não tem dimensão do valor do que é a vida. A gente não vê o bichinho, a gente não vê a árvore, a gente não vê a estação do ano mudar. E uma criança e um adolescente, ele aprende o que é a vida na convivência com a vida. A vida não é uma tela. A vida é o que está vivo. A vida não é uma caixinha de leite. A vida não é um brinquedo inflável de shopping. Veja, eu não tenho nada contra isso. Mas isso é uma alegoria da vida. Isso não é o cotidiano. Porque se isso for o cotidiano, está colocando em risco a vida, deixando as crianças e os adolescentes muito à mercê da morte.
muito vulneráveis mesmo. E aí a vulnerabilidade ruim, que é a vulnerabilidade da perda de conexão com a realidade. Então, como é que eu sei o valor da vida? Quando eu passo dentro do jardim, eu fiz 12 fotos do meu carro, que está atrás do Palace aqui, uns 500 metros menos, 300 metros daqui. Eu fiz 12 fotos. Até chegar aqui. Até chegar aqui. 12 fotos das cores diferentes das flores, das pétalas caíram no chão, de um senhor sentado no banco de um jeito que eu só me lembro de ter visto quando eu era criança aqui em Poços. Então, a vida de uma mãe caminhando com a criança de mão dada, tombando o corpo dela para o braço da criança, não precisar ficar forçado para cima. Então, veja, essas delicadezas só entre seres vivos. Quem tem animal de estimação sabe o valor que é um ser vivo na convivência com outro ser vivo, mesmo que seja de espécie diferente. Agora você puxou uma... Eu ia fazer uma outra pergunta, mas agora você puxou esse assunto. Pais de pet. Oi? Pais de pet. Quando traz muito pro convívio, aquela questão mais íntima mesmo e tal. Passear com um cachorro ali no carrinho de bebê e tal e tudo mais. Também é uma forma de como é que eu vou dizer isso? De uma não saúde mental? Seria isso? Gui, quem sou eu para dizer uma coisa dessa, desse jeito? Não, eu falo assim, porque também não é um ponto de transferência? Sim, aí sim. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Tem muitos exageros de humanizar os animais, mas... Eu falei isso, esse exagero. Isso, mas... Porque eu adoro cachorro, meu cachorro mesmo, eu tinha um Lhasa, eu tomava banho a cada 15 dias, uma vez por semana na verdade, e para justamente ele poder ficar dentro de casa, e subia na cama, dormia no pé da cama e tal. Mas eu tomava um cuidado para não ter um exagero. Então, o exagero nessas coisas é um ponto de fuga? Qualquer exagero é ponto de fuga. Na convivência com os animais de estimação, até esse exagero, ele é menos nocivo do que a falta de conexão com aquilo que é ser vivo. Porque muitas vezes essas pessoas que têm esses animais de estimação e que tendem para humanizá-los, são pessoas que têm uma vida muito solitária. Uhum. E aí esse animalzinho ocupa um espaço ali, um lugar de convivência que poderia estar sendo compartilhado com o ser humano. Então seria uma fuga saudável diante de todas Eu as acho que diante da fuga do maratonar uma série um fim de semana inteiro debaixo das cobertas, do bebê chocolate, do açúcar. É difícil a gente avaliar isso e a gente corre um risco de ir para um critério de julgamento que eu acho que não funciona muito bem. A gente teria que olhar mas caso a caso. Mas é muito mais gostoso conviver com um cachorro ali, com um animal, do que com se entupir de chocolate sentado na frente da TV. Eu tenho uma cachorra, uma mestiça de Akita com Chow, que todo mundo diz também. Que são as duas raças mais bravas que tem. Quem conhece a Lua sabe como é que é, né? Eu fiquei 15 dias, 18 dias fora. E quando eu voltei, é a coisa mais bonita de ver, né? Porque é só você olhar nos olhos, você vê a satisfação, que a gente chama de alegria, mas é o bem-estar que o animal está sentindo. Aquele amor sincero. Porque chegou alguém da convivência com ele e que dá acolhida para ele e ele dá acolhida, né? Então, no caso, ela me dá acolhida e eu dou acolhida para ela. Porque termina o meu dia de trabalho, eu abro o portão para ela sair, ela vem, lambe, senta, a gente senta. Se eu estou lendo, eu leio em voz alta e ela fica deitada olhando para mim. Se eu contar isso para alguém, vai dizer assim, essa pessoa é louca. Entendeu? Essa pessoa é louca.
Mas loucura é você ser insensível para aquilo que tem vida. Isso é doença mental severa. E a gente está correndo o risco dessa insensibilidade. Vou trazer de novo a história que a Fábia contou, né? Mostrando a diferença entre a medicina do Ocidente e a medicina Ayurveda, que é com que ela trabalha, e bem. Até na área da saúde física, a gente está correndo o risco de haver um esfriamento tão grande do humano que algumas vezes você vai para uma consulta médica e o médico não olha no teu olho. E aí, como na historinha, ele receita algo para tirar teu sintoma e tá certo, sem te perguntar o que gerou aquele sintoma. Porque se ele conversasse contigo um pouquinho, te perguntasse como é que estão as coisas, o que você tem feito, nossa, mas machucou o pé, bom, o que aconteceu aí? Tá sendo bem robótico, né? Começa a ficar porque é tão focado na solução da causa das coisas que a gente não olha para as consequências, entende? Nós estamos vivendo num mundo focado em solução das causas, e toda causa, né, a solução das consequências, é o contrário, desculpa, e toda consequência vem de uma causa. O pé doendo e inflamado, inchado, tinha uma causa, ele estava chutando a parede todo dia. E por que ele estava chutando a parede? Tem uma causa. Sim, que você chega lá e fala assim, meu pé tá assim porque eu chutei a parede. Então você faz isso e isso. Mas falta aqui a pergunta, mas por que você chutou a parede? Então, mas, cara, sério, você chutou a parede? Mas por que você chutou uma parede? Foi sem querer, não. Né? Tropeçou, e o que foi? Não, é que eu tava com raiva. Não, mas com raiva você vai chutar a parede? Você não encontrou nenhum outro caminho melhor? Vamos lá, me conta aí, o que está acontecendo? Então, uma consulta, presta atenção na palavra. Consultar é procurar as causas. Se for lá no dicionário, você vai encontrar isso. Né? Mara, você tem um dicionário inteiro na cabeça? Não, mas eu gosto de palavra. Né? Então, consultar é procurar as causas. E se a gente for procurar a causa primeira de todos os nossos desconfortos, a causa primeira é uma desconexão com a vida. Legal, vou trazer uma história particular minha, e de uma mudança que aconteceu na minha vida, que isso estava impactando a vida da minha filha. Eu acho que isso vai servir para bastante gente aí, porque a gente conversando sobre isso, acho que me trouxe essa lembrança. Quando eu me separei da mãe da minha filha, da Manu, né, a mãe da Manu, e eu com a mãe dela, a gente tem uma boa relação. Sempre procuramos ter uma boa relação por conta da nossa filha. Mas assim, quando a gente se separou, a minha filha, lógico, que sentiu. Ela tinha ali seus 3 para 4 anos, ela sentiu. Só que ela, uma criança, não falou. Então, qual foi a forma dela de lidar com aquilo que estava acontecendo no mundinho dela? A separação do pai e da mãe. A Manu começou a perder as unhas. Perder as unhas da mão e as unhas do pé. Nossa. Mas como é que ela perdia a unha? Houve relato na creche que a tia viu um dia lá ela brincando e ela puxou a unha. Só que ela não chorava. Caramba. E não esboçava dor. Só que quando foi ver, ela estava sem a unha do dedão. Mas como assim uma criança de 4 anos tirou sua própria unha? E aí começamos a ver. E realmente, tirava a unha mesmo, a unha dela. Passou, curamos e tal. Foi a outra unha da outra mão. Mas peraí. Conversava com ela e tal, uma menina super alegre, o tempo todo alegre, não ficava no cantinho nem nada. Sempre brincando. E eu e a mãe dela sempre conversando. Guilherme, aconteceu isso. Aí lá em casa eu observava, aconteceu isso. E a gente tentando investigar. Vamos levar no pediatra. Levando no pediatra. Passou o medicamento e tudo mais. Foi indo, parou. Passou-se um tempo. Quando eu e a mãe dela tinha alguma desavença, assim, isso por telefone, não presencial. Só que criança tá o tempo todo ao redor. Não, e eles sabem, né? Sem saber. E daí, de novo, acontecia isso. A gente começou a observar
que sempre quando a gente tinha alguma desavença pessoal entre eu e a mãe dela, a nossa filha reagia, mas em silêncio. Mas ela não chorava, não mudava a expressão dela, sempre sorrindo, sempre brincalhona, correndo e tudo mais. Mas ocorria essa perda de unha. E aí aconteceu no pé. Até que uma vez a gente mudou de pediatra, foi um, foi outro. No terceiro pediatra que a gente levou, um senhor, ele entrou na consulta, né? Chegou na consulta, conversou um pouquinho com a nossa filha, pôs ela para brincar lá e foi conversar com a gente. O que aconteceu? A gente falou, ela vem fazendo isso, e agora ela tirou a unha do dedão do pé. Mas ela não chora, não reclama de dor nem nada. E a gente achou que era excesso de antibiótico, porque ela vinha numa fase de ficar doente muito e a gente, antibiótico, eles falam que cai mesmo, enfraquece as unhas. O médico falou assim, eu não vou submeter ela a exames. Aconteceu alguma mudança drástica na vida de vocês dois? O pediatra perguntou para nós dois. Então, ele estava consultando, olha que lindo. Ele estava consultando. Aí eu olhei assim e falei, sim. A mãe dela, não. Aí eu já olhei para ela assim, como que não? A gente se separou recentemente. Aí ela, mas eu não vou falar isso pro pediatra. Ué? Eu falei, mas isso é uma mudança drástica na vida da nossa filha, entendeu? Aí ela, mas a gente tá bem. Eu falei, mas é uma mudança. Aí a mãe dela ficou assim, pensando assim, tipo, será que é mesmo? Aí o médico falou assim, o pediatra falou assim, olha, avalia vocês dois qual foi a mudança drástica na vida de vocês, porque eu acho que o caso dela não é de antibiótico nem dar remédio para ela para isso, e sim de levar ela numa psicóloga para poder ver como que ela lida com as coisinhas na vida dela, no mundinho dela. Aquilo dali deu um start na minha cabeça. E isso, consequentemente, acabou acontecendo na cabeça da mãe dela, que eu e a mãe dela virou, vamos levar ela para fazer uma consulta e vamos mudar o nosso comportamento, a nossa relação pelo bem-estar da nossa filha. E a Manu hoje está com 7 anos, ela sim tem um acompanhamento já faz uns 3 anos com psicólogo e tudo mais, foi muito bom para ela, nunca mais teve algum problema nisso. Nunca mais caiu unha. A minha relação com a mãe dela melhorou muito, a gente tem uma comunicação muito boa hoje em dia, muito boa mesmo. A gente tem guarda compartilhada, tudo é compartilhado, tudo é muito bem conversado, entendeu? É pro bem-estar da nossa filha. E o mais engraçado que hoje em dia a minha filha fala que ela gosta de ver a gente conversar, gosta de ver a nossa amizade. Um tempo atrás ela até tinha me perguntado se eu era amigo da mãe dela. Por que eu não era amigo da mãe dela? Porque a gente não conversava muito. A gente conversava, mas não ficávamos mostrando pra ela. Só que a gente viu que a gente tem que mostrar um pouco mais pra ela a nossa amizade, que ela sente bem. A partir do momento também que a gente começou a mostrar pra ela que somos amigos, hoje ela é uma menina muito mais feliz, alegre, e a gente compartilha as coisas. Então, assim, para quem é separado, eu tô contando essa história porque tem muitos casais que são separados e não percebem que as crianças sofrem com essa separação e a gente acha que não. Então, quanto mais a gente tiver um bom convívio com a mãe ou com o pai, né, dos nossos filhos, isso reflete na criança, isso ajuda na saúde mental dela. É interessante, né? Eu acho que talvez a gente vá desviar um pouquinho do tema, mas eu não estou preocupada com isso nesse momento, do fundo do meu coração, porque, gente, esse bolo tá bom de um tanto. Nossa! Meu lanche também que tá bom, viu? Porque a gente não tem... Eu não posso deixar passar o que você fez agora. Foi lindo você contar a tua experiência, né, com a mãe da Manu, porque muito do que eu tenho visto de falta de saúde mental na vida de crianças e de adolescentes é por conta de casais que, separados, não obrigatoriamente divorciados, mas afetivamente separados, e às vezes continuam casados, morando na mesma casa, vivendo relações de animosidade, sabe? Relações de desprezo, de descuido, às vezes até relações ofensivas. Imagina, gente, porque eu falo que
A gente tem pensado tão pouco na vida mesmo, o que é vida de verdade. Pensa, pode ser que já me emocionei, já. Desculpa. Então compartilha comigo. Não, vou compartilhar, e aí vai ser com todo mundo. Pensa bem, essa pessoa que está aqui hoje só está aqui desse jeito, nessa configuração biológica que vocês veem, né? Porque o meu pai e a minha mãe, numa determinada noite, fizeram amor ou não amor, seja lá o que for, né? A gente deseja que todos os filhos nasçam de uma noite, ou de uma manhã, ou de uma tarde de amor, porque a vibração que vai para as células, né? Espermatozoide e óvulo é de uma qualidade completamente diferente da vibração que vai para as células espermatozoide e óvulo de um encontro sexual, que é uma delícia, encontros sexuais, é super legal, mas não para fazer filho. Filhos deveriam ser feitos sempre com amor. Mas, enfim, toda a biologia do meu pai e toda a biologia da minha mãe, todas as emoções do meu pai, todas as emoções da minha mãe, todos os pensamentos do meu pai, todos os pensamentos da minha mãe vão para aquele espermatozoide, para aquele óvulo, na hora que aquele encontro acontece, se gera um serzinho. Daí para frente, aquela pessoa que nasce tem a minha história dentro, eu tenho dentro de mim a história do meu pai, eu tenho dentro de mim a história da minha mãe, e eu vou compor uma terceira história que é a minha. Mas até que eu entenda que eu posso ter uma história partindo de mim, até que eu entenda isso demora um certo tempo, de um modo geral até 21 anos, 18, às vezes precocemente, mas até que eu entenda isso, tudo que é vivido na história da minha mãe, tudo que é vivido na história do meu pai e da interação entre essas duas pessoas, me afeta diretamente, não é indiretamente, é diretamente. Então, todas as vulnerabilidades do meu pai, todas as vulnerabilidades da minha mãe, e todas as vulnerabilidades que possam existir, vulnerabilidades não sadias, tá? Dessa relação entre eles, afeta diretamente a minha existência. E afeta de um jeito que às vezes eu não sei nem dar nome. A criança em si não sabe dar nome. Não, às vezes não sabe dar nome, às vezes a gente nem é mais criança, né? Adulto e ainda assim continua sem saber dar nome. E ainda assim continua sem saber dar nome. Porque eu e a mãe da minha filha, a gente se tocou, e eu sempre falava isso pra ela, eu sempre tive isso comigo, que o meu papel como pai não tem que interferir como o meu papel como esposo, marido ou companheiro dela. Quando a gente resolveu terminar, né, se separar, a gente colocou pra gente que a gente ia fazer o possível para se dar bem por conta da nossa filha. E uma coisa é diferente da outra, separada da outra. Todas as vezes que a gente fosse conversar sobre a nossa filha, deixaríamos os nossos sentimentos de lado, nossos sentimentos tipo de homem e mulher. De homem e mulher de lado. Bolinha aqui, Mário. De homem e mulher de lado, pelo bem-estar da nossa filha. E fácil, não é fácil. Não! A gente vem assim, avaliando e policiando isso o tempo todo. Mas quanto mais a gente se coloca à disposição para isso, se abre para isso, para ter essa boa comunicação, eu abri mão de muita coisa minha, muito ego meu, entendeu? E eu vi que ela também. E todas as vezes que eu vejo isso da parte dela, me incentiva. E toda vez que ela vê isso do meu lado, incentiva ela. E por que incentiva, né? Porque tem alguma coisa entre vocês dois que é maior e que não vai se desfazer nunca. Uhum. Nunca. Esse vínculo de gerar um filho junto, esse vínculo, ele é eterno, não tem jeito. E aí não precisa acreditar em religião, é biológico. Uhum. Então, o que eu tenho visto hoje, a minha própria profissão me ajuda a ver isso, são pais e mães que nas suas dores pessoais, nos seus
nos seus sonhos de crescimento pessoal, de evolução de carreira, esquecem de olhar que depois que você tem um filho, tudo o que acontece na sua vida, todos os ambientes que você vai, todas as pessoas com quem você conversa e que afetam você, vão afetar o seu filho. Então, e as crianças e os adolescentes, eles ainda não sabem dar nome para as coisas. Então eles vão se enfiando, para não arrancar a unha, né? Eles vão se enfiando dentro dos jogos, eles vão se enfiando dentro dos grupos de WhatsApp de amigos, eles vão se enfiando dentro das séries, eles vão se enfiando dentro de um mundo irreal e se esfriando como humano, porque o que esquenta o coração como humano para criança e adolescente é uma boa convivência com os pais. E é ter a certeza que aqueles dois seres estão ali comprometidos com o bem-estar deles, mas essa certeza não vem da cabeça, vem da observação de que tudo está sendo cuidado para eles. Que tem um compromisso, entende? A minha questão com a saúde mental hoje, vendo tudo que eu tenho visto, por isso eu brinquei com vocês dois. Eu falei, vocês querem realmente ser meus amigos mesmo? Né? Então, quando eu sumir, bate na minha porta. Né? Porque isso significa, eu sei que vocês têm um compromisso comigo. Eu sei que vocês têm um compromisso comigo. E saber que vocês têm um compromisso comigo me dá segurança de existir um pouquinho mais. Eu tenho segurança na vida, mas eu tenho quem tenha compromisso por mim. Porque se eu sumir por muito tempo, eu moro sozinha, né? Se eu sumir por muito tempo, e se me aconteceu alguma coisa? Eu acho que tenho uma meia dúzia de pessoas que têm amigos que têm a chave da minha casa. A minha filha mora em São Paulo. Então, eu preciso de alguém que tenha a chave da minha casa. Eu sou uma senhora de 63 anos, super sadia, graças a Deus, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade. Em qualquer momento, qualquer lugar. Em qualquer idade. Então, assim, é essa delicadeza do humano, entende? Assim, essa empatia. Eu estou por você. Né? Se eu digo que eu quero ser seu amigo, ou sua amiga, ou seu namorado, ou sua namorada, ou seu marido, ou sua esposa, ou seu noivo, ou sua noiva, eu estou por você. Né? Eu estou por mim primeiro, porque eu preciso cuidar muito bem de mim para poder estar por mais alguém. Mas quando eu me comprometo com o outro, eu gero em mim uma disposição, inclusive, para cuidar melhor de mim. Que é o que acontece quando a gente tem filho. Energia que a gente Quando ganha, a gente tem filho, acontece um negócio muito esquisito. Que você fala assim, nossa, de onde eu estou tirando tanta força? Eu não durmo, eu não tenho tempo para pentear o cabelo quando criança é pequenininha. Eu não tenho tempo. E tá tudo dando certo. E eu não estou adoecendo. Engraçado, né, essa questão de doença. Quando a criança fica doente, muitas das vezes os pais não ficam doentes. Depois que a criança sara, aí a gente fica doente. Porque tem uma permissão biológica. É por isso que eu estou falando, não tem nada transcendental. A gente poderia levar essa conversa para um plano espiritual, que ia ficar linda. Mas, como o Papo Nômade é uma conversa para todos, então vamos ficar aqui, né, no nível do palpável. É porque é uma questão, uma inteligência biológica. É a preservação da espécie. Não posso ficar doente agora. Não posso, é minha responsabilidade. Tem um documentário, pode falar de coisas? Pode, claro. Eu não sei como é que funciona, não entendo nada dessas coisas. Pode. Tem um documentário lindo que, se não me engano, está na Amazon, chama Pinguins. Pinguins. É lindo. Ganhou muitos prêmios. Esse documentário deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Ganhou muitos prêmios. E tem um filme que eu comecei a assistir ontem na Amazon, que vale a pena assistir, chama Amigo. A história da relação de uma senhora, de uma mulher, de uma escritora, com um cachorro que foi deixado para ela de herança porque o editor dela morreu e ela nunca gostou de bicho. E ele é um dog alemão, um cachorro enorme, que baba pra caramba. E ela tem uma casa pequena.
Mas, gente, o filme é de uma delicadeza. Vai Isso está na Amazon Prime. Todos dois. Vai mostrando como ela vai se humanizando na relação com o animal. Como ela vai se revendo, como ela vai se reencontrando e como ela vai ficando mais dócil com as pessoas. Então, o que vai fazer com que a gente tenha saúde mental é a convivência com a vida, com tudo que tem vida. Essa história de ficar aqui dentro, horas a fio, vivendo aqui dentro, vai levar a gente a criar caminhos de morte sem nem consciência do que significa morrer. Ô Mara, essa fuga pode ser dada por qualquer sentimento, medo, angústia e tal, ou tem um sentimento específico que faz isso? Gui, qualquer experiência de dor, seja por medo, por falta, por culpa, em qualquer experiência de dor, a gente tem uma tendência A fugir. biológica a fugir. Tá? E aí a gente foge para aquilo que tem mais costume de fazer. O homem das cavernas fugia para onde? Lá pro fundo das cavernas. Pra caverna. É. A gente está fugindo para onde? Sim, para nossa caverna ou tecnológica. Não. Se a gente fugisse para nossa caverna, tava ótimo. Não, eu falei que a gente se isola lá na nossa casa, fica lá. Às tal. vezes não se isola na nossa casa. Se a gente der uma andada por aqui, dentro aqui do Café do Colono, né? Se a gente der uma andada por aqui, a gente vai ver pessoas sentadas na mesma mesa, cada um olhando para sua casa. Isso aqui virou casa. E aqui não tem vida nenhuma. Isso aqui é morto. Vou fazer uma chamadinha aqui para um card. A Mara falou da questão do perigo, né? Da gente se enfiar nessa tecnologia e de tudo que pode ter aqui dentro. Tanto pro bem quanto pro lado ruim. E aí vai ter mais um card aqui em cima de uma conversa que a gente teve com o João Benedito. Ele é um perito da parte científica, né, tecnológico. Ele é professor na PUC de Ciência e Computação e nessa conversa, nesse bate-papo com ele, a gente falou sobre os benefícios da inteligência artificial, da tecnologia e também os perigos que ela traz. E na conversa com ele, a gente vai muito mais além dos perigos, né, de uma conversa com algum conteúdo impróprio. Olha que braveza. Vocês ouviram o trovão? O Deus Tupã tá fazendo força lá em cima, o Deus dos trovões. Eu adoro chuva, trovão, assim, eu acho que como é lindo. Também acho. E aí o João Benedito, ele falou dos perigos que a tecnologia traz, que é a questão do quê? De tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, através do primeiro contato com a rede social, que as pessoas, né, esses, vamos dizer assim, esses bandidos, né, entram em contato com as pessoas, acabam aliciando as pessoas através da comunicação pelo celular ou pela rede social. E a gente traz isso também para o nosso mundo das crianças pelos jogos. E a gente tem relatos aí de notícias, matérias falando que o pessoal aí estava entrando, pedófilos, né, entrando em contato com crianças pelos joguinhos. Um deles era o Roblox. Eu mesmo fui monitorar bem a fundo os meus filhos porque eles jogavam. Aí quando eu vi essa notícia, deixa eu ver quais as salas que eles estão entrando ali do joguinho para poder ver. Porque às vezes a gente está ali dando acesso à tecnologia para ter um fôlego para a gente poder fazer as nossas coisas, né? E assim achando que nossas crianças estão ali se divertindo, mas por trás dessa tecnologia pode ter alguma coisa ali mais obscura. Então é sempre bom tomar cuidado. E essa conversa com o João, ele traz bastante histórias nesse sentido, que é legal vocês assistirem. E, Mara, então a gente volta lá naqueles outros episódios que a gente conversou de a gente buscar em nós a nossa raiz, né? Pôr o pé no chão, ir para uma praça, um parque, ter contato com a natureza e tudo mais. É fazer isso com as crianças também, né? E criar, nós sermos esse porto para eles, né?
E conversar, gente. Conversar. Conversar, olhando no olho, sabe? Conversar. Tocar. A gente não pode tocar mais, né? Um no outro. Não pode. A gente não pode pôr a mão nas pessoas. Né? As pessoas podem ir para a cama, mas tocar... Tá invadindo meu espaço. É, exato. Conversar e pôr a mão mesmo. E aí, como é que você tá? Não pode. É. Né? Não pode porque todo mundo fica olhando assim, nossa, você viu lá, fulano botou a mão em Beltrano. A nossa pele... Você falou isso daí? Um tempinho atrás teve isso com a Mariana Rui Barbosa. Você viu, lembra desse episódio? A Mariana Rui Barbosa tocou numa festa lá, né? Numa entrada de uma festa, um prêmio. Ela tocou num ator, não lembro e tal. Todo mundo na rede social começou a falar que ela tava dando em cima, que não sei o quê. Pois é, não pode porque pôr a ela mão tocou. mais. Né? Você não pode pôr a mão mais. Então, se você não pode tocar, a nossa pele é a nossa fronteira para o outro. Se eu não posso ser tocada, eu não vou ser afetada pelo outro. E aí, eu não vou saber quem é o outro. Entendeu? Eu não vou nem mais saber diferenciar um toque do outro. Né? Então isso tem acontecido também com as nossas crianças. Não deixa ninguém pôr a mão em você, não. A gente tem que ensinar o que é um toque amoroso do que é um toque maldoso. Nem mesmo na pracinha, no parquinho, né? Você vê as crianças brincando, não encosta nela, não brinca. Isso. Começam a separar as crianças uma da outra. As crianças, isso ninguém me contou, eu vi, eu estava com a minha neta no parquinho aqui, uma menininha caiu do balanço, a outra que estava no balancinho do lado levantou rápido para ir acudir. Isso é natural do ser humano que tem vida. A mãe de lá gritou: não, deixa que a mãe dela vai cuidar dela. Você, como assim? Né? Como assim? Ao invés Tenho visto isso também. Ao invés da gente incentivar, não, vai lá, cuida da coleguinha, ajuda a coleguinha, ajuda, é um ser humano. Então a gente cria games onde você é um herói e salva uma cidade, mas você não ajuda o teu coleguinha a levantar do chão porque ralou o joelho, porque caiu do balanço. A gente tem games que você constrói cidades com tudo organizado, né? Onde tudo funciona, onde tudo dá certo, e você não tem uma ideia de como é que você vai minimizar a fome no teu bairro. Você não conversa com o mendigo que está passando necessidade. Então, pode pensar, nossa, que conversa aparentemente política, né? Mas não tem nada. Não. Aqui tem a conversa de um ser humano que trabalha na área da saúde mental e que está vendo que essa falta de sensibilidade com o outro que está na tua frente. Às vezes é uma senhora que está carregando 10 sacolas do supermercado e um rapaz jovem que entra no mesmo ônibus que ela, ele passa de fone de ouvido, entra, senta no banco e ela fica em pé. Ninguém me contou isso, eu vi isso no metrô em São Paulo. Eu olhei e falei, aí eu cutuquei o rapaz. Não pode pôr a mão, né? Eu falei, não, tá tudo bem. Você pode tirar seu fone de ouvido? Aí ele tirou, eu falei para ele, filho, você pode levantar para a senhora sentar, ou você pode pegar as sacolas dela e ficar com ela aí com você? Aí ele levantou a cabeça, aí ele me olhou. Aí ele olhou a senhora, aí ele olhou para baixo, olhou as sacolas. Aí ele levantou, falou para ela sentar, voltou o fone de ouvido dele e continuou a viagem. Precisa que uma experiência humana toque um humano para que o humano naquela pessoa floresça, porque ele está tão perdido, ele está tão desligado. Frase de efeito: precisa de um humano humanizado para humanizar a outra pessoa. Pode ser, não sei se para humanizar, porque eu não senti naquele rapaz que ele fosse desumano, mas ele estava desconectado do humano, ele estava tão dentro da música dele, no mundo dele, que é o que a gente anda e vê na rua. Então eu ouço as pessoas falar, os jovens hoje não são sensíveis, não estão nem aí com nada. Será que isso é verdade?
Será? Ou será que eles aprenderam um jeito e que foi permitido para eles aprenderem um jeito de se desligar e que se você... Porque eu podia ter dito para ele, ô rapaz, tira aí seu fone de ouvido, tá vendo que a senhora tá aí? Podia ter feito assim. Não, mas eu fui lá, pedi, eu falei, ó, será que você pode... Pediu educadamente. Segurar, não, humanamente. É por isso que eu disse. Né? Precisou de uma pessoa humana para humanizar outra pessoa. E é uma coisa, trazer ela para a realidade. E é isso, Gui. Trazer para a realidade. Trazer para a realidade. A gente está andando na rua desconectado da realidade, cada um com o seu fone de ouvido. As pessoas vão no Parque Municipal, aqui em Poços, um lugar maravilhoso. Tem canto de passarinho de toda espécie lá. As pessoas vão de fone de ouvido e não escutam nada. Aí eu confesso que eu sou assim, mas é porque geralmente eu pego esse tempo para ouvir um podcast. Pois é, mas esse não é o tempo de ouvir o podcast, esse é o tempo de ouvir o passarinho cantar, né? Eu sei. Eu sei que eu peco nisso. Bom, mas assim como o meu lanche chegou ao fim, a gente está chegando na nossa reta final desse bate-papo que... Nossa, que gancho bonito que você fez, hein? Que eu adorei em relação à vulnerabilidade, que para mim esse tema estava muito assim dentro de mim, querendo sair já faz tempo. Então eu acho que fica para o pessoal aí, né, mais do que nunca, se conectar à vida. Isso, por favor. Né? Algum recado, algum lembrete, alguma súplica? Trazer aquela música do Rapa, que nem é do Rapa, mas é uma releitura, né? Súplica cearense. Pois é, não sei se súplica, mas um convite mais do que uma súplica, né? Um convite para a gente se conectar uns com os outros, né? Tocar mais, viver mais a experiência da conexão de pessoa com pessoa. Deixar de lado isso que a gente ouve dizer, não vou atrapalhar, ou a gente não liga mais um pro outro, porque ligar não pode, tem que fazer. Ligar não pode ligar. Sabia que só os brasileiros, até somos taxados, que é estranho o pessoal de fora, eu já ouvi isso, americanos falar que brasileiros mandam áudio no WhatsApp, que é a coisa mais estranha que tem. Eles só se comunicam por texto. E quem faz muito isso é brasileiro. Porque o pessoal sempre faz por texto, porque não pode ficar mandando um áudio. Ligação é a coisa mais cringe que existe. Pois é, como assim, gente? Para as pessoas que estão dentro do meu coração, eu vou ligar. E se elas não me atenderem, talvez elas não me queiram no coração delas. Né? E tudo bem também, não é? Esse não é o ponto, né? Tá ok. Né? Hoje a gente passa um WhatsApp assim, posso te ligar? Eu pergunto sempre antes para não incomodar. Tá ocupado? Posso ligar? Então, mas antes de haver tudo isso antes aqui... Antes que eu não tinha Bina, lembra da Bina? Pois é. A gente ligava direto. Então, você via lá e as pessoas ligavam, você atendia quando podia, quando não podia não atendia, ninguém morria do lado de lá porque você não tinha atendido. Hoje em dia tá todo mundo tirando os 2 pauzinhos azuis do WhatsApp, que é para não ser pressionado a responder. A responder, quer dizer, nós estamos... Olha o que nós estamos fazendo. Não responde, não tem problema, mas liga. Sabe um lema que eu tenho? Eu brinco, né? Que eu não confio em pessoas que tiram a notificação de visualização lá, os azulzinhos. Eu brinco assim, eu não tiro, né? Porque, tipo assim, às vezes eu realmente esqueço. Vejo, vou ali para responder, às vezes tem alguma coisa ali que surgiu ali e esqueço. Normal, eu vou lá e peço desculpa, eu vi, mas esqueci. Não custa nada, eu pedi uma desculpa. Então, mas acontece que essa relação aqui passou a ser mais importante do que essa aqui? Então, não pode. Não deveria. Né? Mas tá bom. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo. Bom, gente, é isso. Se vocês gostaram dessa conversa que a gente teve sobre vulnerabilidade, deixa aí nos comentários, tá? E lembrando, compartilha também esse vídeo com algum amigo, algum parente e tudo mais. E eu peço que vocês realmente mandem mensagem pra gente poder saber se vocês estão gostando do tema,
Se tiver sugestão também, pode escrever aí, a gente sempre responde, tá bom? Sempre tá vendo. Muito obrigado para todo mundo que ficou conosco até esse momento. Convido vocês a virem até o local experimentar o que a gente come aqui, porque é muito bom mesmo. Não, gente, é bom. É bom. É bom. Tá certo? Muito obrigado aí ao pessoal aqui da Casa do Colono pela parceria. O Dogão, a Mara novamente, por estar de volta mais do que nunca. E Mara, tamo junto. Tamo junto. Bom? Obrigado, gente. Até o próximo Papo Nômade.